Olá, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, alunos de Investimentos 2 do nosso curso aqui da FEAC. Hoje, 1º de março, nosso 21º encontro. A gente tem seguido sempre de maneira muito criteriosa o nosso calendário. E hoje, conforme prometido, acordado desde o primeiro dia de aula, ainda no ano passado, nesse curso que é de Asset Pricing, né? Hoje a gente inicia a última escola de modelos. A gente vai já entender por que ela é a última escola ao longo da sequência da disciplina. E também é a mais, digamos assim, complexa escola, é a mais relevante. E a razão natural por termos deixado por último é porque na sequência de modelos de asset pricing, ela vem cronologicamente depois. Por isso que também no curso ela vem cronologicamente depois. Eu sempre digo para os alunos de graduação que essa é a última parte do curso e ela já não cabe numa disciplina comum de investimentos de graduação, mesmo nas melhores escolas do Rio e de São Paulo, como a FGV, IBMEC, dificilmente eles vão ver o que a gente vai ver a partir de agora, nesses próximos 8 encontros. E a razão é muito simples, porque aqui a gente já está colocando um pezinho no mestrado, um pezinho no doutorado, se você for cursar economia ou finanças no mestrado ou doutorado mais ortodoxo, mais matematizado, por assim dizer. Então, assim, se você for pesquisar finanças no doutorado, no mestrado, se for em corporate finance, é outra história. Mas se não for, então as aulas a partir de hoje são fundamentais para você fazer essa pesquisa. E aí, claro, aqui é um divisor de águas, porque alguns alunos vão olhar, não vão entender tanto, não vão gostar, vão sentir dificuldade, é normal, e vão inferir que, bom, isso não é para mim. Achei complexo, não gostei tanto, normal. Mas é bom porque eu sempre digo, é um free trial, é um spoiler do que te aguarda numa pesquisa em finanças no mestrado ou no doutorado. De forma que, em condições normais, você não gostando, de repente, essa linha de pesquisa no mestrado e doutorado não é para você. Ou mestrado e doutorado não é sua praia, pode ser também. Agora, se você gostar disso aqui da forma com que eu me apaixonei, sei lá, acho que a partir de 2003, já vai fazendo aí quase 18 anos, se você gostar disso aqui como eu gostei, acha que isso aqui faz sentido, então muito provavelmente no mestrado, no doutorado, a linha de asset pricing, que é a linha que mais publica, a linha mais nobre de finanças, essa linha é para você, pode ser que seja aí o seu futuro como professor, pesquisador, enfim. Tá? Dito isso, eu já vou partilhar com vocês a figura que representa o nosso quadro branco da aula de hoje, que, claro, vai ficar à disposição de vocês no Cigar, assim como essa aula também está à disposição de vocês no YouTube, né? Muito bem, deixa eu minimizar aqui um pouco. Ótimo. Eu estou conseguindo ver bem, acredito que você também esteja, não é? Está aí quase que o tamanho máximo da nossa tela. Joia, joia, joia. O que temos para hoje, né, nesse encontro 21? O tal do CCAPM, ou seja, Consumption Capital Asset Pricing Model. Dito de outra forma, e talvez de maneira mais resumida e até mais intuitiva, a gente entra hoje na seara de modelos de macrofinance. Então é muita macro e muito finanças, tá? Portanto, o que a gente vai ver agora, coisa que a gente não via antes,
é que muitos macroeconomistas começam a dar contribuições nessa literatura. Tá? Ela se mistura, finanças com macro. E, claro, vai ter micro também. Né? Até é difícil, às vezes, separar micro de macro. Só que micro a gente já via desde o comecinho. Como assim, Paulo? Ora, veja bem. Vamos olhar aqui a revisão da literatura que eu trouxe. Eu sempre gosto, às vezes no começo do curso, às vezes mais para o final do curso, fazer uma revisão da história, né, para que a gente possa se situar. É nesse sentido que eu ofereço para você uma breve revisão da literatura moderna de finanças. Você pode esquecer 99% dos artigos que eu trouxe para você, ou que os seus colegas aqui apresentaram. Tranquilo. Agora, esses aqui são clássicos. São clássicos e funcionam como divisores dessa literatura. Lembra que eu falei que micro estava conosco desde o comecinho? O comecinho é esse trabalho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar texto aqui. Acho que não, né? Muito bem. O comecinho está aqui, ó, com Markowitz. 1952, um Journal of Finance, 14 páginas, 7º volume do The Journal of Finance. E o que é que a gente percebe? A gente já estuda Markowitz desde Investimentos 1. Lembra? Muito bem, que a gente, quando ia otimizar, maximizar a utilidade de Markowitz, para poder compor carteiras. Modelagem microeconômica do investidor. Até então, a literatura não havia dado nenhuma contribuição mais forte, nenhuma contribuição definitiva no que se refere ao comportamento do investidor, porque era um mix de ele gosta de retorno esperado, muitos haviam inferido que o investidor fosse neutro ao risco, depois percebia que era avesso ao risco, mas não sabia como misturar risco e ganho esperado no mesmo mix para explicar por que os consumidores, os investidores, investiam mais num ativo do que no outro. Muito bem. Daí o que a gente percebe? O Markowitz vai lá e trata o investidor como um agente microeconômico, cuja felicidade depende não do consumo de bens e serviços, mas dos momentos daquela opção de investimento, ou seja, ganho esperado e variância. Então, a microeconomia está desde a década de 50. E é isso que transforma a teoria de finanças de moderna, a partir daí, para a antiga, antes disso, por assim dizer. Então, teoria moderna de finanças, começo, década de 50, qual é o milestone, assim, qual é o divisor de águas? Markowitz, 52, esse Journal of Finance de 14 páginas. Pela primeira vez na história, modelagem microeconômica de um investidor. Micro com finanças. Tudo bem. Aqui revisando o que você já sabe tão bem quanto eu. 64, 65, 66, 3 papers contemporâneos, Sharp, Lintner e Mussin. Novamente um Journal of Finance, um Review of Economic Studies, uma econométrica, eis os 3 pilares do CAPM, do Capital Asset Pricing Model. Na década de 70, a década de ouro, porque várias contribuições em áreas distintas. 73, uma econométrica do Robert Merton, a gente viu esse paper aqui, o Intertemporal Capital Asset Pricing Model. 74, Shows, no tal modelo, Black and Scholes, né? Um Journal of Financial Economics com apressamento de derivativos. Não é a nossa praia, nem vai ser, porque teria que ser um curso só de derivativos, né? Eu já dei muito esse curso em MBAs, um curso de 4 créditos de derivativos seria a pedida para isso aqui, mas eu não posso deixar de enaltecer esse marco da literatura, o modelo de Black and Scholes. 76, o Journal of Economic Theory, o JET do Ross, que nos traz o APT, última família de modelos que a gente viu. Sim, todos eles microfundamentados. O investidor
maximiza alguma coisa, sua utilidade. Mas era o macro. Você pode até colocar fatores macroeconômicos no APT, mas não há fundamentos macroeconômicos em si, há só micro básica, às vezes não tão básica. E aí em 78, talvez a contribuição mais icônica, mais simbólica da família de macrofinance, de macrofinanças, que a gente chama carinhosamente de CCAPM, ou Consumption Capital Asset Pricing Model. Eu acho que para pegar carona no CAPM, qualquer sigla que você coloque junto com o CAPM pode ajudar na venda, nem precisava, né? Eu acho que hoje, 40 anos depois, a gente percebe o quanto o macrofinance é o estado da arte, é o presente, é o futuro dessa literatura de asset pricing por um bom tempo. Há contribuições nesse período aí, final da década de 70, várias contribuições, não só esse do Lucas, que é uma econométrica, também conhecido como a árvore de Lucas. Mas o Bob Lucas, ou Robert Lucas, simplesmente sensacional, assim, esse cara de Chicago, enfim, o que dizer, né, sobre, carinhosamente, Bob Lucas. Como eu falei, existem vários papers de 77, 78, 79, até comecinho da década de 80. Vários. A gente vai elencar alguns deles quando a gente estiver olhando os papers, tá? De CCAPM. Muito bem. Qual é a contribuição do Lucas que a gente vai explorar nesse último módulo? A gente vai modelar o investidor não do jeito que o Markowitz fazia. Como é que o Markowitz fazia? Felicidade do investidor, ela é influenciada positivamente por um retorno esperado maior do investimento e influenciada negativamente por um risco maior do investimento mensurado pela sua variância, o desvio padrão ao quadrado. Aqui a gente vai voltar para os primórdios de 1738 do Bernoulli. A gente vai fazer uso da utilidade como função de consumo. Isso mesmo. A gente vai pegar esse divisor de águas de microeconomia que vinha sendo utilizado na macroeconomia. O Lucas é muito mais um macroeconomista do que um financista. E a macro já vinha utilizando esse conceito de micro, utilidade de consumo, para tentar explicar fenômenos macroeconômicos, de caráter monetário, acho que fiscal não muito, mas principalmente de caráter monetário, business cycles, vários aspectos, vários fenômenos aí, várias linhas de pesquisa em macro. E aí essa linha de pesquisa em macro, em que o investidor depende sim de consumo, do jeito que você aprendeu em micro 1, é isso aí que a gente vai utilizar para dentro do modelo de apreciamento de ativos. Porque quando o cara consome, ele consome a renda dele, ele pode poupar. Quando ele poupa, ele vai colocar isso, essa poupança, essa gordurinha, em algum investimento. Que, por sua vez, vai trazer um vetor de payoffs no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no trimestre seguinte, depende da frequência, da periodicidade dos teus dados. Então, assim, note que a decisão de consumo intertemporal ao longo do tempo depende do quanto você ganha, depende se você não quer exaurir tua renda hoje, quer poupar de hoje para amanhã, e aí você investe. E aí você tem que comprar ativos hoje e vender amanhã, para consumir mais amanhã. Logo, o preço do ativo vai fazer toda a diferença. O preço dele hoje, o preço dele amanhã. Se ele subir de preço de hoje para amanhã, essa poupança vai crescer. Se esse preço de hoje para amanhã cair, tu poupa de hoje para amanhã e amanhã tu vai ter menos do que o que tu poupou hoje. Entende? O link entre as coisas. E claro, o consumidor pode ser também gastador e não um poupador, investidor. Ele pode querer antecipar consumo, antecipando renda, tomando emprestado, né, tomando crédito. Então note que a gente está colocando dentro de um saco consumo, poupança, investimento, crédito, todas essas decisões do consumidor.
O modelo tradicional, desenvolvido no final da década de 70, até bem pouco tempo atrás, era no tripé: consumo, poupança e investimentos. Só isso. Depois entra a decisão de crédito. Essa praticamente não muda nada. E depois entra uma quinta decisão. Essa eu vou deixar para depois para te explicar. Essa fez toda a diferença em alguns modelos e fez toda a diferença na minha vida, porque essa talvez seja a minha principal contribuição teórica para o mundo, né? A inserção dessa quinta decisão do consumidor, que é investidor, poupador, tomador de crédito, e a quinta decisão eu vou deixar mais para frente. Tá? Muito bem. Olhando aqui de volta para o nosso quadro branco, eu coloco lá no final o Cochrane 2001. O livro do John Cochrane, estava em Chicago, foi para Stanford, salvo o melhor juízo depois. O livro do Cochrane 2001, Asset Pricing, é, na minha humilde opinião, a melhor contribuição que a gente tem. Existem inúmeras outras, claro, mais complexas, mais técnicas, até mais atualizadas. Esse livro do Cochrane tem edições mais novas, mas, enfim, essa versão 2001 é muito top, é a que eu tenho, é a que eu uso até hoje. Ele disponibilizou essa versão em PDF antes de circular o livro, né, para eventuais correções. Eu estava fazendo o primeiro ano de mestrado na época e a gente baixou esse PDF que ele disponibilizou lá no site dele, e ter esse livro em versão física também é sensacional. E eu acho que esse livro, além de resumir toda essa história que eu contei para vocês aqui, ele é importante porque ele consegue, e aí eu acho que de maneira pioneira, sintetizar todos esses modelos. Eu não sei dizer para o de derivativos, acho que não, mas para os modelos de apreciamento de ações e fundos, que é a nossa vibe aqui, CAPM, ICAPM, APT, tudo isso vem de um único grão, de uma única semente. Todos os modelos de asset pricing, de ações, fundos, eles são derivações disso aqui, desse par de equações aqui, que a gente chama de equação fundamental de apreciamento de ativos. O nome não podia ser mais autoexplicativo. Apreciamento de ativos, porque a gente vai precificar ativos. Fundamental, porque dela sai qualquer outro modelo. Então, assim, lá embaixo eu vou mostrar que, dependendo das premissas que você fizer uso, você deriva a equação principal do CAPM, você deriva a principal equação teórica do APT, do ICAPM, do que você quiser, a partir deste grão aqui, dessa equação fundamental de apreciamento de ativos. A equação é uma só, mas a gente acaba subdividindo em duas por uma particularidade que já vai ficar claro para você. Então vamos lá. O preço de uma ação em T, de uma ação I, botei lá como sobrescrito, é igual a o operador esperança condicionado ao conjunto de informação disponível em T, claro, desse produto que está aqui dentro. Esperança condicional ao conjunto de informação disponível hoje, do que está aqui dentro. O que está aqui dentro é um produto simples. MT mais 1, eu já explico o que é esse MT, note que ele não tem sobrescrito, ele não é uma característica do ativo, logo ele vale para qualquer ativo. Esse M entra na equação de apreciamento de qualquer ação, de qualquer fundo. Ele, portanto, é universal, por assim dizer. E aí ele tem que multiplicar o XT mais 1I, que é o vetor de payoffs desse ativo no futuro. Então, assim, o preço de uma ação hoje vai ser, de certa forma, o valor descontado ao valor presente dos possíveis resultados que essa ação vai me dar amanhã. É uma variável aleatória. Se tiver 20 estados da natureza, são 20 possíveis realizações para essa variável aleatória. E em cada um desses estados da natureza eu vou multiplicar pelo valor do MT mais 1 naquele estado da natureza. Então, sim, parece muito com as equações de valor presente de matemática financeira. Só que muito mais refinado. Muito mais refinado porque primeiro tem um operador esperança condicional. Tá? E isso faz toda a diferença. Os instrumentos
que você vai usar para caracterizar o período T hoje. E também o fato de que você não está descontando a valor presente, sei lá, usando taxa de juros. Não é tão simples assim. Ok? Na realidade, você vai descontar usando o MT mais 1. O MT mais 1 é o que a gente chama de Stochastic Discount Factor, fator estocástico de desconto. É um fator de desconto. Até aí, né? E estocástico é uma variável aleatória. Para cada estado da natureza, ele vai ter uma realização. E esse SDF, Stochastic Discount Factor, ou em português, fator estocástico de desconto, talvez a sigla fosse FED, FED, mas o FED é do Federal Reserve. Eu acho que mesmo em português a gente acaba chamando fator estocástico de desconto de SDF. Uma parte da literatura também chama esse elemento de pricing kernel, tá? O núcleo da equação de apreçamento de ativos. Muito bem, esse cara é o santo graal. Claro, um exagero de nossa parte fazer uma analogia com aspectos religiosos, mas é só para você entender que se você acha o fator estocástico de desconto, no que se refere à pesquisa em finanças, você achou o santo grau. Você está feito, amigo. Não sei se você está rico, mas você está respeitado na academia. Porque até hoje, Cochrane e tantos outros tentaram achar, deram contribuições sensacionais, uns mais, outros menos, mas bateu o martelo e diz, olha, achamos um fator estocástico de desconto, todos os problemas estão resolvidos, that's it, prego batido, ponta virada. Não, essa história não acabou ainda. Eu dei minha singela contribuição, ouso assim dizer, né? Mas essa literatura está em aberto. E achar o santo graal, achar o fator estocástico de desconto, não é uma missão das mais simples, óbvio. Se fosse, né? Desde 78 alguém já teria achado. Né? O que é que eu posso te dar o mapa da mina? Tá lá, né? Antes do capítulo 1 do Cochrane, né? Quase que no prefácio. É uma função de dados e parâmetros. Simples assim. Paulo. Óbvio que uma variável aleatória é função de dados e parâmetros. Até aí, grande contribuição. O que é que você tem que fazer? Você tem que assumir algumas premissas para caracterizar esse fator estocástico de desconto. Poxa, só isso. E aí você vai achar um modelo. Ele vai ficar com uma cara. Depois que você assume premissas e define o MT mais 1, fator estocástico de desconto, o teu modelo sai dessa equação fundamental de apreçamento de ativos aqui e ele passa a ter uma cara. Parecido com o do CPM, do APT, qualquer que seja a carinha dele. E aí você tem que olhar apenas, somente para esses 5 elementos aqui. Olha que beleza. Fitting. Você pegou o modelo, eu vou pular, depois eu vou para o fitting. Eu vou primeiro para o quarto aspecto. Aplicabilidade. Eu consigo aplicar o modelo, porque o modelo é teórico. Eu consigo testar, então ele tem que ser aplicável, ele tem que ser testável empiricamente falando. Paulo, sim, ele é estimável, se é que essa palavra existe, ele é aplicável, ele é testável. Bom, é um bom passo. Porque o CAPM a gente viu. É muito fácil estimar o CAPM. Muito bem. Ele é simples. Muita gente não olha para isso. Tem uma contribuição do Campbell e Cochrane, 98, formação de hábito, 99, desculpa. Rapaz, é um dos papers mais complicados que eu já li na minha vida. Eu já gastei dias tentando entender o paper e acho que até hoje eu não entendi na sua plenitude. Em partes por minha ignorância, mas em partes porque não é um modelo nada simples. A literatura reconhece isso. Então não dá nem para dizer que ele achou o santo grau ali, porque é muito complicado. São premissas tão complicadas, tanta conta, que cansa. Então, o modelo, depois que você caracterizar o teu MT mais 1, ele tem que ser aplicável e o quão mais simples possível, melhor. O quão mais didático, o quão mais você conseguir difundir, não só para uma academia de gênios em asset pricing, mas para mortais que nem nós. Então, assim, a simplicidade para mim conta muito. Talvez para outros não. Talvez seja importante para mim porque eu tenho minhas limitações para entender modelos complicados.
Se ele for aplicável, testável, muito provavelmente usando econometria ou qualquer que seja outra técnica, você vai ter resultados. E aí 3 coisas passam a ser importantes para você dizer se o teu modelo é o santo grau ou não. Fitting, em termos de previsão, ajustamento, o quanto ele fita os dados, o quanto os dados observados estão próximos aos dados reproduzidos pelo modelo. Então, tanto dentro da amostra, como fora da amostra, projetando o futuro. Isso é importante. Porque um modelo que não reporta os dados observados dentro da amostra, então, é necessário isso. Se ele conseguir ter um fitting bom fora da amostra, então, Jesus. Aí é muito difícil isso. O realismo das premissas. Que hipóteses você vai usar para caracterizar esse M? Existem modelos, às vezes, que se baseiam em premissas, em hipóteses, que eu vou te contar. Independente da discussão de escola normativa ou positiva, uma leva mais a sério o realismo das hipóteses, outra não. Tem hipótese que é difícil de engolir demais, cara. É uma hipótese tão absurda que você não tem vontade de continuar lendo o artigo, que você não acredita no modelo, e aí o resultado pode ser ótimo, mas, sabe, é tão absurdo. Vou fazer uma analogia com o período de pandemia, como o cara dizer que se você tomar, sei lá, um copo de suco de limão, mata o vírus. Eu não sei o que está por trás desse mecanismo químico, suponho que seja verdade, eu acabei de inventar agora. Mas é uma premissa tão absurda que eu custo a crer que seja verdade. Até é aplicável, é simples, a gente pode ver se bate ou não bate. Mas é tão absurdo, sabe, que você não tem nem vontade de continuar lendo o estudo que fala isso. Esse estudo não existe, eu dei só um exemplo. Então, o realismo da premissa faz muita diferença. Muita diferença. Sabe, se você misturar a cor da pandemia com noite de lua cheia ou não, isso é tão absurdo. Pode até proceder, mas eu nem continuo lendo. E aí, mais tecnicamente falando, em termos de econometria, quando você estimar o teu modelo, aplicar a significância individual e conjunta dos parâmetros, assim como o valor dos parâmetros. O modelo que vai lá e mostra que você deveria consumir 60% da tua renda, e depois que tu estima o modelo, o parâmetro diz que tu consome 99% da tua renda, e você sabe que americanos consomem 60% da renda, mas o teu modelo está dizendo que não, eles, de acordo com o modelo, teoricamente o americano ele consome 99% da renda. Fica difícil, né? Fica difícil. Porque não é verdade. Tá? Então, os parâmetros precisam ter valores condizentes, intuitivos e, preferencialmente, que eles sejam significativos, porque senão eles são zero. Simples assim. Se você acha uma receita com premissas aceitáveis, que seja simples, testável, você tem uma boa aderência aos dados e, além disso, teus parâmetros, os valores não ok e a significância da legal, de repente você tem um santo graal na mão, mas pode se perguntar, rapaz, como é que eu sei que esse fator estocástico quanto existe? Como é que eu sei que eu não estou atrás de um santo graal que não existe? Diferentemente de vários outros modelos em que as premissas são complexas demais, quase surreais, muito difíceis de você acreditar nelas, nesse modelinho que eu estou te propondo aqui, a existência do fator estocástico de desconto depende só de 2 premissas, das mais simples que você possa ver em finanças, e em qualquer outro modelo em economia. Livre formação de portfólio, você tem que ser capaz de compor o seu portfólio da forma que você quiser. Isso pode não ser verdade em países como Cuba, Venezuela, que você talvez nem possa montar portfólio. Mas ninguém está muito preocupado em apressar ações cubanas. O mercado financeiro venezuelano está longe de ser a maior preocupação da pesquisa mundial. Então, assim, livre formação de portfólio
em sociedades desenvolvidas e livres, em capitalismos de verdade, é uma premissa tranquilíssima. Olá, minha filha, futura pesquisadora aqui de Asset Pricing, minhas duas filhas aí, né? Espero que elas optem por um caminho mais fácil. Mas livre formação de portfólio é uma dessas premissas. Você tem que ser capaz de comprar o que você quiser, na composição que você quiser. Não é? O que é que você acha? E aí, boa noite, turma. Boa noite. Um beijo. Beijo. Muito bem. A segunda premissa é lei do preço único. Só um instante. Filha, fecha a porta para o papai. Obrigado, meu amor. A segunda premissa é lei do preço único. Ou seja, não pode ter uma mudança de preço por causa do repacking, reembalar. Imagina que você compra, sei lá, um rolo de papel higiênico custa R$1. Se você comprar 12 rolos já embalados, tem que custar R$12. Simples assim. Aí um papel higiênico custa R$1. Uma pasta de dente custa R$2. Se vier um kit, um rolo com a pasta de dente, isso tem que custar R$3. Não pode o fato de você embalar um mesmo ativo em quantidades maiores ou ativos diferentes mudar o preço. Isso é lei do preço único. Quer aparecer? Essa aqui é a segunda pesquisadora em finanças. Serão minhas futuras coautoras. Né? Boa noite para a turma. Boa noite. Muito bem, deixa eu terminar a aula. Já a gente estuda mais, viu? Muito bem. Satisfeitas? Mais uma tarefa para mim. Tá ótimo, minha filha. Satisfeitas essas duas premissas, o teu fator estocástico de desconto existe. Simples assim. Paulo, como é que eu sei se ele é positivo? Isso pode ser importante ou não para você. Mas se você tiver a premissa válida de ausência de arbitragem, e a gente já viu que a ausência de arbitragem em aulas passadas, esse teu fator estocástico de desconto existe e ele é positivo. Tá? Por fim, Paulo, como é que eu sei que ele é único? Para isso, você vai precisar da premissa de mercados completos. É uma premissa mais técnica e quer dizer que você tem ativos financeiros versáteis o suficiente para que você possa compor qualquer que seja o vetor de resultados no futuro. Eu quero um vetor de payoffs no futuro, tal que no estado da natureza 1 eu consigo tantos reais, no estado da natureza 2 tantos reais, no estado da natureza N outra quantidade de reais. Então, qualquer que seja o seu desejo de levar dinheiro de hoje para amanhã, se isso for possível, em outras palavras, você tem mercados completos. E aí você garante que o fator estocástico de desconto é único. Livre formação de portfólio, lei de preço único, ele vai existir. A ausência de arbitragem vai ser positivo. Se você tiver mercados completos, ele vai ser único. Paulo, e o quanto versátil é esse rapaz aí? Olha, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Você pode testar em casa. Tem no livro do Cochrane essa demonstração do CAPM, acho que é 3 linhas de demonstração. Tá? Foge do escopo alocar muito tempo de vocês numa demonstração dessa, apesar de simples. Se você assumir que o fator estocástico de desconto é uma constantezinha A, mas uma constantezinha real B, que multiplica o quê? Aqui eu até esqueci de colocar entre parênteses, tá? Seria o retorno excedente de mercado em relação ao risk-free, tá? Aqui o B está multiplicando o retorno de mercado, mas não está multiplicando o risk-free. Considerem, por gentileza, que tem um parâmetro, um parêntese aí, tá? Então, se o fator estocástico de desconto for uma função linear do retorno excedente de mercado, acabou. Você joga isso aqui dentro daquela equação, manipula 3 linhas simples e você vai recair, adivinha onde? Na equação teórica do CAPM. Acredite. Que o quê? Retorno excedente do teu ativo é linearmente vinculado ao retorno excedente de mercado. Só isso? Só isso. E se eu assumir que o fator estocástico de desconto é uma função linear de alguns fatores, 1, 2, até o enésimo fator,
Adivinha o que é que eu acho? O APT, o modelo multifatorial. Então, assim, para a gente fechar, os principais modelos de asset pricing microfundamentados, não necessariamente macrofundamentados, mas microfundamentados, derivam dessa equação aqui. Essa equação fundamental do apressamento de ativos. É uma semente de onde germina e dali saem todos os modelos importantes. Isso é APM, inclusive. Muito bem. Esse fator estocástico de desconto mudou a cara dele, muda a cara do modelo, completamente. E o que a gente vai ver na aula que vem, quarta-feira, dia 3 de março, é quando a gente assume um fundamento macroeconômico. E aí esse fator estocástico de desconto vai assumir uma cara que você não imagina, e a gente vai estar diante do CCAPM, do Consumption Capital Asset Pricing Model. São modelos que, diferentemente do APT e do CAPM, não são apenas microfundamentados, mas vão ser também macrofundamentados. Só um instantinho. Gente, fecha a porta, por favor. Obrigado. Muito bem. Então, assim, com isso, a gente fecha a família de modelos, porque o CCAPM é disparado o mais importante, o que há de mais moderno em asset pricing no mundo. Certinho? E aí eu termino com essa pergunta, né? Qual é a verdadeira face do MT+1? Qual é a verdadeira face do fator estocástico de desconto? Essa é a pergunta de $1 milhão, que eu gentilmente tentei ajudar a responder. E as próximas aulas vão mostrar as tentativas, a evolução da ciência financeira para responder essa pergunta através de uma abordagem micro e macroeconômica. Certinho? Muito bem, meus queridos. Vamos aí com 40 minutinhos de aula, uma boa aula para a gente, uma aula focada, tá? Te convido a ler aí o prefácio, o preâmbulo aí do livro do Cochrane, do Asset Pricing, de 2001. Ok, meus queridos? E quarta-feira a gente está junto, em que a gente vai assumir que esse MT+1, ele vai ter uma cara de decisão de consumo, poupança e investimento do agente microeconômico, e a gente vai ver como é que fica a cara desse MT+1, e você vai se deparar com um mundo novo, que é o mundo do CCAPM. Tá joia? Meus queridos, minhas queridas, até mais, um bom descanso, saúde, que Deus nos abençoe sempre. Até a próxima, vou encerrando minha gravação por aqui, espero te ver na quarta-feira, hein? Lá no nosso canal do YouTube.